Então vamos lá. O que acontece? Respondendo a pergunta, né? Como que eu consigo mensurar, fazer um método PMART de coisas que eu sou e não só de metas financeiras? Porque você planejar uma meta financeira, olha, eu quero fazer tanto dinheiro em tanto tempo através de tal método, é uma coisa mais fácil de mensurar. Agora, como mensurar amar e servir? Como mensurar ser uma pessoa melhor? Como mensurar coisas que eu sou, que eu estou me tornando, coisas que não têm um número, coisas às vezes que eu não consigo nem enxergar, não consigo medir, né? Mas tem como você medir a sua bondade, né? Às vezes é uma coisa muito complicada. Só que como nós precisamos melhorar nisso, eu preciso de um tipo de ciência, eu preciso de um tipo de métrica, né? E a gente vai passar o PMART normal. E qual que é a primeira questão do PMART? Claro, é a questão positiva, né? Ou seja, eu preciso saber o que eu quero. Então, Uhum. beleza. Então, eu quero, exemplo, amar e servir, certo? Ou eu quero ser mais honesto, eu quero ser uma pessoa melhor, mais bondosa, mais generosa, mais humilde, com mais, deixa eu ver, magnanimidade. Eu quero ser uma pessoa com mais fé, né? Como que se mede a fé? Como que eu sei, como que eu consigo colocar uma meta de ser uma pessoa com mais fé? Então, eu defini a primeira coisa, uma coisa positiva. A segunda coisa, eu preciso ser específico. Então, agora, o primeiro passo é eu buscar a especificidade dessa meta. Eu preciso entender profundamente o que ela é. Então, antes de estudar de ser algo, eu preciso saber o que que é esse algo. Antes de colocar que eu preciso amar e servir, eu tenho que entender o que era amar e servir. Então, eu preciso estudar o que que é a virtude do amor. Eu preciso estudar o que é servir. Eu preciso ter até uma virtude, diligência, diligência, né? Essa virtude do trabalho, né? E muitas vezes você une essa questão do trabalho bem feito, trabalho com amor. E aí, se você faz esse trabalho para alguém, você vai estar servindo, de certa forma. Então, a virtude da diligência. Então, eu preciso estudar quem eu quero ser e as virtudes em si, certo? Ou exemplo, eu quero ser um pai melhor, uma mãe melhor. Então, eu preciso estudar, eu preciso entender que tipos de pais existem, quais são as responsabilidades do pai e as necessidades do filho. E aí, entendendo profundamente, eu vou fazer um curso na área, uma coisa assim, eu consigo, de certa forma, ser mais específico. E depois a gente vai entrar na próxima parte da mensuração. Então, eu vou voltar um pouquinho e ver talvez essas qualidades mais abrangentes, como amar, servir, ser honesto, ter fé, né? Então, vamos lá. Então, poxa, a primeira coisa que eu preciso definir é o que que eu quero ser especificamente, e não dá para eu começar com uma lista de 50 coisas que eu quero melhorar. Eu vou ficar perdido, eu vou demorar 50 anos às vezes para trabalhar tudo isso, certo? Então eu vou começar uma coisa de cada vez. Então eu imagino, exemplo, essa questão de ser honesto, certo? Então eu vou trabalhar essa questão de honestidade, sinceridade, né, integridade. Então vamos lá, estudando a virtude da honestidade. Quando eu começo a aprofundar nessa honestidade, eu consigo ver definição, o que que ela é, de onde ela surgiu a sua definição, histórias, exemplos, tipos de honestidade, honestidade intelectual. Será que eu sou honesto em ver uma coisa e assumir que aquela coisa é daquela coisa? É daquela forma? Exemplo, a minha opinião é que o político tal, a receita tal, né? Já viu aquela briga de senhoras, quem faz o pudim melhor? Então, puxa, peraí. Eu vou colocar alguns critérios aqui, eu vou falar, não, eu vou ser honesto intelectualmente a ponto de falar, poxa, eu entendi que eu estou errado, né? O homem de mentira, ele não consegue encontrar a verdade no mundo. Então, a honestidade também interior, essa honestidade intelectual dentro de você, com a consciência. Será que eu consigo assumir os meus erros quando eu erro? Ou eu fico brigando com a pessoa, eu fico me justificando? Então, é a honestidade de si. Eu sei quais são as minhas intenções. Então, tem essa honestidade, né? Porque a pessoa só pensa em honestidade a não roubar. Não. A honestidade é muito mais do que isso. Será que eu estou sendo honesto em me expressar para as pessoas e me posicionar no mundo? Ou será que eu sou omisso? Eu não falo aquilo que eu penso. Será que as pessoas me conhecem? Eu sou honesto com elas de quem eu sou? Ou eu crio uma personalidade, uma pessoa assim, eu sou, né? Ah, não, o mundo é assim, tem que ser assim.
Será que eu falei a minha ideia, eu discordei da pessoa, a pessoa falou uma coisa que eu não concordo. Será que eu consegui me posicionar? Eu falei, não, eu não concordo com isso aqui. Eu fui honesto, eu fui autêntico. Porque a gente vai entrar na honestidade, a gente vai encontrar essa autenticidade de ser eu mesmo, né? Será que quando eu queria falar não, eu falei não? Será que quando me falaram que eu precisava ir na casa da minha tia, eu falei, não quero ir, não gosto nem dessa tia? Será que eu sou honesto a esse ponto de falar, de ser honesto, transparente com aquilo que eu penso? Então, quando a gente começa a aprofundar no que é a honestidade, eu começo a entender. Muitas vezes eu não consigo mensurar porque eu não sei o que que é. Eu nem parei, eu parei antes do primeiro passo. Eu tenho uma sensação, uma imagem abstrata do que é. É como eu não entender um processo de vendas e querer vender mais. O que acontece? Ah, eu preciso vender mais. Eu travo, eu não conheço o processo de vendas. Quando eu conheço um processo de vendas, eu conheço um funil, eu tenho que prospectar, qualificar, apresentar, né, resolver objeções, negociar, fechar, fazer um pós-venda. Eu posso entender qual parte eu estou errando. Por exemplo, eu estou errando na prospecção. Quais são os passos da prospecção? Existe uma pesquisa de mercado, existe depois essa pesquisa de mercado uma big ideia, existe uma mensagem, existe um script, são vários passos dentro dessa prospecção. E aí eu consigo entender especificamente onde estou errando, o que que eu preciso fazer. Aí eu consigo melhorar, eu consigo mensurar, eu preciso melhorar isso. Agora, se eu tenho uma ideia abstrata, eu falo, eu preciso melhorar em vendas. Ai, estou totalmente perdido. Só que nós, e principalmente na nossa época, na nossa cultura, ela tem muita ignorância de si mesma. Nós temos muito conhecimento do que de uma questão acadêmica sobre as coisas. A gente pensa quantos elétrons tem na terceira camada do átomo, e a gente busca muita especificidade nisso, mas nós temos pouca especificidade sobre quem somos, o que queremos. Nós não gostamos de ser julgados, nós não gostamos de ser comparados. Se você for estudar sobre honestidade e descobrir que você não é nem um pouco honesto, vai ser uma coisa, de certa forma, muito, muito incômoda. Muito incômoda. E nós muitas vezes fugimos do incômodo, porque todo mundo quer ser bom. Todo mundo quer ser uma ótima pessoa, todo mundo quer ser um exemplo, pelo menos, de pessoa, né? Eu entendo aqui que exemplo. Ah, eu não sou um milionário, eu aceito isso. Mas falar que eu não sou uma boa pessoa, falar que eu não sou não sei o quê, eu não aceito, né? É aquele negócio, a sua paixão, você fica irritado toda vez que você segue uma área. Se alguém te critica e você fica irritado, é porque você não tem segurança nela, você é cego, você tem uma paixão desenfreada, uma paixão desregulada, né? Cega naquela área. E aí você fica irritado. Você não conhece, você não tem você nunca, às vezes a pessoa não leu um livro sobre aquilo, não tem dominância sobre aquilo, né? Então por isso eu fico confuso. Então, nós lutamos, eu vou voltar até um pouquinho. Imagina que nós lutamos tanto desde pequeno para ser uma boa pessoa. De certa forma, em alguns momentos, para ser sincero, nós não queremos saber se nós somos uma boa pessoa ou não. A gente quer mais a validação do que ser realmente, né? Então, exemplo, se eu pego se eu vou falar com meu vizinho, né, sobre como algumas pessoas são materialistas, é mais fácil do que falar sobre um monge budista, um monge tibetano, sei lá, não sei como fala, né? O cara que se desapegou de tudo. É mais fácil de falar sobre apego material com esse cara aqui do meu lado, sobre a gente doando R$ 10 para uma pessoa que está no sinal e falando desapego, olha, doei, né? Como eu sou desapegado a dinheiro, né? E aquele cara que doou todos os bens, né? Que fez um voto de pobreza, né? É muito diferente. Então, imagina que a gente se acordou, você está ralando para ser uma boa pessoa, para ganhar mais dinheiro, para trabalhar, lutando ali, às vezes, para dar orgulho para seus pais, para a pessoa que você ama. No final do dia, às vezes, você não quer uma crítica, você não quer, tipo assim, chegar e descobrir que, poxa, você é extremamente arrogante, das pessoas que você conhece, tu pode ser a pessoa mais mesquinha. A gente não quer saber isso, a gente quer um tapinha nas costas, a gente quer ser validado, a gente quer um elogio, eu quero entender que eu sou uma boa pessoa, estou lutando todo dia para isso. Então, o que que eu quero dizer? Naturalmente, muitas vezes nós fugimos da verdade e nós fugimos de quem somos. Porque encontrar quem somos é muito doloroso. Ouvir nossas limitações é muito doloroso. Às vezes, se você derrubou o copo, às vezes é doloroso você sentir que em uma atitude você é distraído. Imagina descobrir que você, de certa forma, é meio distraído no geral, né, com outras questões, né?
Como eu falei, às vezes uma pessoa é arrogante e tudo mais. Então, naturalmente, nós evitamos o senso crítico de nós mesmos. Naturalmente, né? E eu preciso de um esforço muito grande para ir contra isso. Para eu ser um estudo, um estudioso honesto sobre mim mesmo. Eu preciso de um olhar muito crítico e às vezes esse processo ele vai ser muito doloroso. Como Nietzsche fala, para você, para a árvore, né, para sua árvore, ela ter, não sei se a frase é exatamente assim, mas para as folhas delas tocarem o céu, as raízes dela precisam tocar o inferno. Certo? O que isso significa? Que nesse processo de autoconhecimento, onde você vai elevando a sua consciência, o seu repertório de como as coisas são, a sua percepção, inclusive de si mesmo, você vai descobrir coisas terríveis sobre você mesmo. Terríveis, o pior mesmo. E o primeiro passo, na verdade, você não descobre uma qualidade, você descobre um defeito. Porque você nasce já o ser humano mais egoísta de todo mundo. Já viu o ser humano mais egoísta do que um bebê? Que ele tudo é para ele só entende as próprias sensações e emoções. Então criou-se na sociedade, não, o bebê como um bebê inocente e puro de coração, né? Não, ele é o ser mais egoísta que tem. E você vai aprendendo a amar e servir. Naturalmente a gente não sabe, a gente nasce egoísta, entendeu? Para se proteger. Mas é isso, o senso do ser humano é isso. Então nós nascemos terríveis, certo? E a gente vai aprendendo a ser melhor. Deixa eu ver nesse processo. Ó. Então, por que que eu trouxe esse exemplo da criança, do bebê? Porque todo mundo tem essa crença que o bebê, ele é bonitinho, fofinho e tudo mais. E nós temos a crença também que todos nós somos pessoas boas. Nós temos que ser pessoas boas. Então, existe uma resistência natural a ser uma pessoa ruim e não ser virtuoso, a não ser pronto naquilo. Por isso é tão difícil você assumir que você é arrogante, que você é orgulhoso, que você não é humilde, que você, às vezes, não é a pessoa bondosa, generosa. E tá tudo bem. E aí, aceitar essas coisas é o primeiro passo. Porque, como eu falei, assumir o erro, tocar a raiz no fundo, é antes de tocar as suas folhas tocar o céu. Ou seja, primeiro vem a aceitação de que você é ruim, não tem, que você não é bom naquilo, que você tem essa falha, ali sua limitação. Depois vem então a busca e a construção da virtude, a busca e a construção da habilidade, da qualidade. Mas a primeira coisa é a aceitação. Pô, eu sou esse ser que nasceu sem virtude e sem habilidade, que está aprendendo essas virtudes e habilidades. Né? Por isso é tão difícil começar uma coisa e ser ruim nela e se frustra. Né? 15 minutos de tentativa, o sonho acabou. Acho que isso não é para mim, né? Acho que não é para não. Isso provavelmente é para você, é para a maioria das pessoas, só que você não tem persistência, resiliência, que quociente emocional para lidar para aquilo. Você é tão orgulhoso que ao descobrir que você não é um gênio nem extremamente especial naquilo, você desiste. E aí é o cúmulo do arrogância e da prepotência, né? Puxa, nunca tentei, comecei, não sou bom. Então, quando você vai estudar sobre qualidades, hard skills, soft skills, né? Que são algumas habilidades que as pessoas têm, colocam, categorizam dentro das empresas, né? Virtudes, como eu gosto de falar, qualidades que a gente conhece. No começo, quando você vai estudar, você vai descobrir que você vai se sentir a pior pessoa do mundo, você vai descobrir que você não tem nada daquilo. Só que a aceitação disso, a aceitação da sua miséria, é o primeiro passo para você começar a melhorar ela. Se você não aceita que você está doente, você não aceita o remédio. Entende? Por isso algumas pessoas ficam tão chocadas aqui no processo, né? Que eu falo, algumas pessoas estão no relacionamento, eu falei, você nunca amou o seu par na sua vida. Mas ele nunca amou de acordo com o meu checklist de virtude do amor, não com o dele, né? Então, para ele amou tudo mais, né? Claro que é um exagero. Muitas vezes eu falo uma coisa assim para chocar, para quebrar as pernas da pessoa para ela me ouvir. Ela fala, eu já sei de tudo, aí a gente usa umas frases ali para ela entender que, opa, peraí, desperta a curiosidade, depois você ensina, né? Tem que despertar primeiro a, a curiosidade da pessoa para que ela consiga absorver o que você vai falar. Se você fala, ela não desenvolve interesse, não prestou atenção. Então, o que acontece? Imagina que eu vou estudar essa virtude. Então, eu vou lá e eu vou estudar para aprender e me entender e me observar.
e observar que, poxa, eu não sou tão incrível como eu pensei que eu era. Porque nós todos somos normais, nascemos pelado, careca, sem dente, cheio de limitações, certo? Sem esse exemplo de nada. Quem tem, eu sou orgulhoso por tal coisa que eu nasci. Você vai ser orgulhoso por uma coisa que você nem mereceu, você nem escolheu, né? Tem que ser orgulho aquilo que você tem um tipo de mérito. Então, naturalmente, ou seja, naturalmente o seu cérebro ele vai querer associar você a uma boa pessoa. Então você vai naturalmente resistir a certos tipos de crítica, inclusive das pessoas. Por isso você acha ruim quando as pessoas te criticam, falam uma coisa. Não sou não. Aí você acha ruim. Vamos fazer um exercício? Vamos fazer um exercício agora. Vamos lá. Você vai pegar um papelzinho aí, ou seu celular mesmo, alguma coisa, e você vai anotar o melhor elogio que você já ouviu na sua vida. Ou um elogio quando as pessoas falam, você fica muito feliz. Elogio, acho que o Luiz até conhece essa. Eu já fiz umas duas, três vezes já. Então, você vai escolher aí, como já conhece o exercício, já vai até evitar escrever algumas coisas, né? Então, escreve aí o melhor elogio quando as pessoas falam, tipo assim, te anima. Então, tem gente que vai ser, você é bonito, bonita, é inteligente, você é esforçada, você tem garra, você é uma boa pessoa, você é bondoso, você é uma pessoa amorosa, caridosa, você é um exemplo nisso, você é uma inspiração. O que que as pessoas falam que te anima muito, certo? Escreve aí. E depois que você escrever isso aí, você vai escrever a segunda coisa, que você vai escrever uma coisa que quando alguém te fala, te irrita. Como se fosse, exemplo, alguém em algum momento falou que você é burro, que você não é responsável, que você não é organizado. Algum momento, talvez uma discussão, imagina aquilo que algum par amoroso falou, marido falou, esposa falou, seu pai falou, sua mãe falou, alguma briga, imagina uma discussão que você teve com alguém, e alguém falou, você é isso, você é orgulhoso, você é orgulhosa, você é aperrapado, você é mesquinho, pão duro, você é doida, você é descontrolada, você é controladora, você é desequilibrada, você não sabe falar, você. Alguma coisa que a pessoa falou que te tirou dos trilhos, sabe? Que, nossa, você ficou fora de si, certo? Anote aí. A gente vai falar daqui a pouco também. Então, se alguém falou, você é feia, você é qualquer coisa, certo? Alguma coisa que te tirou do sério, que mexe com você, né? Pode anotar até mais de uma se quiser, mas a gente vai focar em uma, pelo menos. Então, escreve aí, daqui a pouco eu vou explicar para você o que que significa isso aí. Então, vamos lá. Primeiro, então, eu vou fazer uma lista. Então, imagina, eu quero ser uma pessoa, um pai melhor, uma mãe melhor, quero amar e servir, quero ter tal atitude, eu quero ter fé. Exemplo, eu vou ter fé. Imagina que eu trabalhei a questão da fé. Eu vou estudar sobre o que que é a fé, os tipos de fé. Entende? Existem vários tipos de fé. E vários níveis de fé também. Tanto fé, exemplo, uma crença, né? Exemplo, você acredita que o seu time é melhor? É um tipo de crença, é um tipo de fé. Agora, se você apostar R$ 10.000 no seu time na final, é outro tipo de fé, né? É totalmente diferente. É um tipo de crença totalmente diferente. Entende? Então, você acredita no seu marido? Confio nele. Vamos abrir as redes sociais. Se ele falou alguma coisa assim, mal de você, mal de alguém, eu vou fazer a aposta de R$ 10.000. Agora não, peraí. Agora, né? O nível de crença, o nível de fé muda, né? Tem gente que, eu creio em Deus. É uma coisa. Crê em Deus, tá ali de boa, né? Não se esforça nada. Tem gente que crê em Deus que gasta muito tempo para aquilo, tá na chuva, tá na sol, tá cumprindo os seus compromissos e tudo mais. Então, existem níveis de crenças diferentes. Existe até uma crença que é só uma preferência. Eu preferia que fosse assim. Existem crenças mais fortes, existe favoritismo, existe obsessão, existe fanatismo. Existem níveis de crenças diferentes. Então, eu tenho que saber o fé em que eu estou querendo. Humildade. O que é humildade? Muita gente confunde humildade com humilhação ou subversiência, né? Você se colocar abaixo do outro, você, não, eu não sou isso, não sou aquilo. A pessoa nem sabe o que é humildade, né? Você pega, eu gosto muito do exemplo que é muito engraçado. Está no segundo livro da Bíblia, não no segundo não. Agora esqueci. No livro que estava falando lá que Moisés era o homem mais humilde do mundo. Quem escreveu? Moisés.
né? Ele falando que ele era o mais humilde do mundo, né? Tem um filme dos Vingadores, tem um Drax, né? Alguém fala, o cara fala assim, ah, esse homem aqui é humilde. Ele fala assim, e eu sou um exagero de humildade. Muito engraçado. Então existe aquela falsa humildade, falsa modéstia. Não que nesse caso são, né? Porque nesses casos eles podem até ser uma humildade real. Acredita? Porque se aquela pessoa ela consegue assumir quem ela é sem medo, erros e acertos, ela pode ser considerada uma pessoa humilde. Entende? Encontra outra que tá ali, aquela falsa modéstia. Não, é, deixa essa pessoa passar na frente. Não, eu não sou tudo isso. É porque, vamos dizer assim, ela se passar por humilde, tá entendendo? É uma falsa modéstia, vai elevá-la. Entende? A falsa humildade, ela se fingir de humilde vai elevá-la. É que nem aquele cara que ele quer ser bonzinho e tudo mais. Certo? Então, quando você for estudar as virtudes, você vai entender que vai ser um caminho muito doloroso, muito desgostoso, vai ser horrível, só que essa honestidade de você olhar para si mesmo, se observar, ouvir outras pessoas sobre esse assunto, perguntar se você acha que eu sou assim, você vê esse aspecto em mim, você lê o livro, ou às vezes você pagar um mentor também, como vocês estão fazendo, para te avaliar, para fazer esse processo com você, e você ouvir isso, são processos que te ajudam nessa honestidade intelectual. E aí você vai crescendo de ponta a ponta. Você vai ser bom aquilo de início? Não. Ah, eu vou aprendendo a amar de pouquinho a pouquinho. Vou aprender o que é amor, se eu vou descobrir o amor, eu vou descobrir várias definições de amor, a definição grego, né? Amor filia, amor ágape, amor eros, né? A gente vai por outras definições, amor platônico, né? Existem várias, só que eu preciso estudar para entender aquilo e viver aquilo. Douglas, mas eu quero isso para ontem. Ah, meu. Então, né? E aí? Eu quero isso para ontem. Não tem como. O processo é esse. Eu tenho que ir lá, estudar, aprender, vai levar tempo. É isso. Quem eu falei lá, falei, acho que pro Luiz ou pro. Não sei se eu falei para vocês também. Comecei lá o curso de filosofia, que a gente vai estudar. Filosofia, várias outras questões lá. Quanto que demora o curso? De 20 a 30 anos. É esse o Nossa, processo. tudo isso? É aqui, ó o cadernão que eu comprei para estudar o curso. Grossura do caderno. Esse caderno é só para esse curso. E eu ouço o curso, depois eu leio, depois eu digito e depois eu escrevo para guardar, e depois eu ensino, para eu memorizar. Porque se eu ter que refazer um curso de 20 anos várias vezes, aí é fogo, né? Então é melhor fazer bem feito, né? É uma graduação, isso? Não, é É um curso graduação. livre. Nossa, tudo Só que isso. é o desejo de me tornar mais. Não quero o diploma, só o diploma. Não quero o status social. Eu quero aprender realmente e fazer. E que aquele conhecimento faça parte de mim. Eu quero me Uhum. tornar aquilo. Não quero ser reconhecido. Não tô buscando carreirismo nem status, né? Eu quero me tornar. Eu desejo de me tornar. E aí, tranquilo. Já tá até com a caneta aqui que eu já tava fazendo os exercícios aqui do caderno. E é mais ou menos isso, tá entendendo? Então, imagina, Douglas, beleza, eu coloquei então a meta. Eu preciso amar e servir, certo? Só que eu não sei o que é amar e servir. Então, qual que vai ser o primeiro passo da meta? Estudar o que é amar e servir. Claro, você pode fazer um estudo muito profundo sobre aquilo ou um estudo mais raso, né? Então, eu posso, claro, selecionar vários livros, estudar várias coisas, ou posso também fazer um caminho mais curto, exemplo, vou perguntar para o ChatGPT, vou procurar alguns livros sobre aquilo, alguns vídeos no YouTube, ou fazer um curso específico sobre aquilo. Cara, o curso sobre qualquer assunto, ele te adianta demais, porque o cara, ele foi lá, fez a pesquisa, leu os livros, pesquisou no YouTube, ficou um ano lá, mais de ano fazendo aquilo, e às vezes ele te passa num curso que você faz em 2 semanas sobre um assunto. Então, cursos e mentorias salvam muito tempo da pessoa. Muito, 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 muito tempo. Então, faça um curso específico naquilo. A gente vai ter um módulo aqui pro ano que vem sobre as virtudes, né? Sobre algumas questões assim. A gente vai aprofundar, mas é isso mesmo, exemplo. Eu selecionei alguns livros lá, são mais de 4.000 páginas para eu
só de uma parte. Fora esse curso que eu já estou fazendo aqui de 20 a 30 anos, que a gente vai falar sobre virtudes, só que sobre alguns que eu selecionei, dá mais ou menos isso. E eu já fiz curso na área, né? Eu já fiz curso tanto de filosofia, eu já fiz curso tanto dentro da parte de filosofia, a gente entrou até na questão de teologia, na questão de virtudes de fé e tudo mais, sobre eu já fiz esses cursos e tudo mais, né? É, tem até um professor muito conhecido nesse campo, tem até um livro, né, chamado Ler que Cura, que fala sobre virtudes, né? Já leu o livro, já fiz o curso na área, só que eu estou aprofundando muito mais antes de montar as aulas, né? Eu gosto de aprofundar bastante, exemplo, no meu plano de estudo, eu comecei a estudar as virtudes de 3.000, peguei alguns escritos que eu fui estudar a origem de quando surgiu a virtude, a gente começa lá 3.000 antes de Cristo, né? Um dos primeiros livros sobre virtudes que era lá do pessoal que cultuava Ra. Então, no Egito começa os escritos sobre virtudes e moral. Então, eu começo, pego toda a linha do tempo, vou estudando virtudes durante o tempo, que era para um grupo ou outro, para quê? Para eu não ficar só associando, não ter uma referência interior de virtudes ou moral só de um ponto de vista de uma religião ou do nosso país. Então, eu não posso ter uma referência de um grupo, ou só a referência familiar, referência desse pessoal que eu gosto, desse pessoal que eu admiro. Não, eu preciso criar um repertório interior tão grande de vários assuntos, de várias referências, para eu conseguir ter uma direção mais clara. E até o que o pessoal chama de opinião, né? Porque as pessoas, qualquer coisa na cabeça, fala que opinião. Opinião é isso. Opinião é você ter um repertório tão grande de referências de vários pontos de vista, de vários, que não está limitado só a academicamente, familiar, experiência pessoal, mas você consegue ter um repertório tão grande que seja maior que tudo isso e conseguir analisar e ter um tipo de opinião. Isso é uma opinião. Fora isso, as pessoas elas falam bosta. Desculpa falar assim dessa forma, né? Elas bostejam. Ela é complicado, né? Que a gente aqui tem gente que gosta só opinar. E aí eu acredito que você deve ser ouvido o tanto de os minutos que você é ouvido merece ser ouvido é o tanto de anos que você parou para estudar sobre aquilo, né? Ou pelo menos o tanto que você estudou sobre aquilo. Então, se você estudou certas horas sobre aquilo, você merece ser ouvido certas horas sobre aquilo, senão não tem por que opinar. Voltando agora também para responder a para responder o exercício. Já vai ser uma pauta de como, olha como a gente reage quando a gente começa a se conhecer. Olha como é violento, né, as coisas. Então vamos lá. Olha como a gente reage ao elogio e a gente reage a outras questões do autoconhecimento, né? Vamos lá. Primeiro, esse elogio que você anotou, ele está muito ligado a como você se sente importante. Então imagina lá que você colocou nesse exercício de anotar o elogio que você gosta. Você coloca lá, inteligente, bonito, com garra, determinado. Isso tem muito a ver com como você se sente importante na sua vida, certo? Então, quando você vai fazer suas metas, seus planos futuros, seu V20, sua visão de 20 anos à sua frente, é interessante você fazer metas que você se torne mais isso. Porque se você se sente importante, você se sente mais feliz também. Então, na hora de fazer seu planejamento, por que não se tornar aquilo que é importante para mim? Por que na hora de eu fazer aquilo que eu faço, eu não colocar uma pitada dessa qualidade? Por exemplo, no meu caso, uma das coisas que eu gosto é de me sentir inteligente. Então, o que acontece? Eu sou terapeuta, poxa, por que não estudar teorias, explicá-las, ao invés só de atender daquela forma e tudo mais, né? Então, eu gosto de estudar, eu gosto de entender como as coisas funcionam e baseei grande tempo da minha vida nisso e vou basear o restante da minha vida, grande parte dela, nisso. Porque isso eu tenho prazer, eu me sinto importante fazendo isso e quanto mais inteligente eu me sinto mais importante, mais necessário, certo? Agora, faz sentido, se eu me sinto importante nisso, eu pegar e fazer uma meta de vida onde 80% da minha vida, 90% da minha vida é uma coisa que não tem nada a ver com isso? É importante que mesmo que eu, exemplo, se eu esteja entregando café num bar, que eu entenda pelo menos sobre café, porque se eu me sinto importante quando eu me sinto inteligente, poxa, então que eu seja um garçom que explique bem os processos,
Porque eu estou vivendo aquilo, eu estou vivendo com mais prazer a minha vida dia a dia. Estou me sentindo importante nas pequenas coisas. Eu coloco um pouquinho desse meu propósito, desse sentimento de importância, naquilo que eu faço. Se a pessoa colocou, eu me sinto bonita, bonito, então por que que eu não me arrumo onde eu vou estar? Se eu vou trabalhar home office, eu vou me arrumar para estar bonito nesse momento. Se eu coloquei esforçado, por que não me esforçar em cada coisa? Até lavando a louça, por que não me esforço um pouco mais? Quando estou amando alguém, por que que eu não me esforço um pouco mais? Se eu me sinto importante quando eu estou me esforçando. Então eu vou trazer esse elogio, eu vou trazer esse elogio para as minhas metas, eu vou trazer esse elogio para a minha rotina, porque eu me sinto importante. Alguém quer partilhar algum elogio aí só para a gente colocar com um exemplo também, que a gente aprofunda mais um pouquinho para entender. Deixa eu pensar outra aqui. Eu me sinto importante quando as pessoas falam que eu sou uma inspiração, né? Poxa, eu vou buscar ser exemplo. Então, inspiração no quê, né? Tentar aprofundar mais um pouquinho. Eu vou tentar ser uma inspiração, então, de perseverança, onde eu for, cada pessoa que eu passar. Lembro de Madre Teresa de Calcutá que ela falava assim, que ela não queria que nenhuma pessoa saísse da vida dela sem se sentir amada. Então, ela se sentia importante quando ela amava. Então, ela entrava no meio de um esgoto, enfiava até metade, a metade dela no esgoto, no meio do cocô ali para atravessar aquele esgoto e cuidar de crianças abandonadas, de doentes, tudo mais, né? E ela se sentia bem quando fazia aquilo. Óbvio que era um sacrifício para ela também. Óbvio que era muito difícil para ela, entende? Só que ela se sentia importante quando ela amava, porque amar era o que ela fazia, ela se sentia importante. Entende? Ela se sentia importante para Deus naquele momento, importante para ela. Se eu pegar outra referência, exemplo, Donald Trump. Donald Trump, ele se sentia muito importante quando ele fazia os bons negócios. Quando as pessoas falavam para ele, nossa, você é um empreendedor, você tem sucesso, ele se sentia muito importante. E muitas vezes, a referência de felicidade na vida dele, de se sentir importante, era quando ele fechava os melhores negócios, comprava os maiores prédios. Então, parte da vida dele, ele pautou em fazer grandes negócios. E existe uma grande diferença entre a Madre Teresa de Calcutá e o Donald Trump, de várias formas diferentes. Só que cada um estava dedicando a sua vida àquilo que ele sentia importante. Donald Trump fazendo grandes negócios e Madre Teresa cuidando daquelas pessoas abandonadas, mais empobrecidas. E aí você consegue encontrar o prazer ali de muitas coisas fazendo isso, fazendo aquilo que você condiciona, que você tem referência com o que você se sente importante. Porque todo mundo faz aquilo que se sente importante. Por isso, às vezes, você não estuda algumas coisas, porque às vezes você não sente que aquilo é importante para você naquele momento. Você assim, sente até que cognitivamente, né? Mas às vezes é mais importante para o seu emocional às vezes, descansar naquele momento e tudo mais. Mas vamos lá, voltando. Beleza, então um elogio, poxa, eu vou fazer um planejamento com isso, né? Agora, aquela crítica. O que você notou que a pessoa fica brava? Provavelmente, tá vendo isso aí que você escreveu que te irrita? Isso é o que você é. Puxa vida. E aí o que acontece? A pessoa escreve lá, poxa, impaciente, doida, não sei o quê. Por que que te irrita, né? Provavelmente você é isso. Porque se te irrita, é porque você não tem segurança se você é ou não naquilo profundamente. Você está tentando provar aquilo. Provavelmente, se você estudar, talvez você tenha alguma falha naquilo mesmo. Entende? Exemplo, quando eu fui fazer exercício, o meu estava escrito lá, fraco. Porque é uma época que eu tava passando muita dificuldade de todo tipo, física, financeira, tudo mais, e às vezes aquela pressão ela tava acabando comigo. Então quando alguém escrevia assim, e falava assim, nossa, você é fraco, você não aguenta isso, aquilo me deixava doido, cara. Depois que eu superei várias coisas, tudo mais, e aí a pessoa fala assim, se alguém falar, você é fraco, tal, aí eu nem ligo, porque eu já passei pelo crisol, eu já passei pela crise, eu já provei aquilo. Eu já, sabe, filtrei, ele passou pela crise, sabe, que ficou uma coisa mais pura ali. E eu consegui enxergar aquilo. Entende? É que nem aquela pessoa que você fala alguma questão, né, mal dela, ela fica irritada, né? Porque no fundo ela talvez pode ser verdade. Se eu pegar e falar assim, Luiz, sua blusa rosa aí, ela é ridícula. Cara, o seu penteado, você não tem senso nenhum de topete. Seu penteado não tá nada legal. Vai te irritar? Tá vendo? Você tá achando risada. Por quê? Porque você não tá de camisa rosa, você não tá com penteado, tá entendendo?
Então, a pessoa não se irrita. Agora, se eu pegar por que algumas coisas te irritam? Porque talvez pode ser verdade, né? Você não tem segurança daquilo. Então, esses dias eu estava conversando com a pessoa, eu peguei e falei uma coisa, ela, se irritou, né? A pessoa fala de futebol, religião, carro, time, sei lá. A pessoa se irrita. Por quê? Ela não tem amor àquilo, ela tem apego. Vai falar de política, né? Porque se alguém pega e fala pra mim assim, Douglas, fala de um ideal político, né? Eu falo na boca com ela. Isso, não sei o quê. Eu não vou discutir. Porque algumas coisas eu tenho segurança. Segurança e falar. E aí, quando você não tem base naquilo, você. Gente, me perdoa o que eu vou falar agora. Eu vou falar uma coisa bem normal. A pessoa dá um sorrisinho, né? Como se ela fosse inteligente. Porque ela não entende aquilo, ela faz o deboche. Você fala uma coisa, fala, mas nunca ouvi falar isso, né? Ou dá um sorriso, tipo assim, como se a outra pessoa fosse burra, né? Falo, sorriso de deboche. Não vou falar aqui porque tá gravando. Outro momento eu falo. Mas, tipo assim, é, a pessoa. Uma vez eu tava conversando com a garota e ela começou. Eu falei assim: olha, isso aqui tá errado, né? Isso aqui não tá certo. A pessoa ficou irada. Eu falei: olha, você não tem amor pela sua fé, você tem apego. Porque se eu pego e cutuco a sua base, a sua visão, a sua crença, te irrita. Né? Te irrita. Aí você fica, não sei o quê. Entendeu? Você não tem amor, você tem apego. Porque toda vez que você tem uma paixão desenfreada, algum vício, algum apego, alguma cegueira, alguma coisa que você fala, não mexe, não fala do meu filhinho, não fala disso dele, não é assim. Tá entendendo? Você se irrita. Vou dar exemplo. Se você pega um garoto de 6, 7 anos e fala assim: Ah, ontem eu peguei sua mãe. Ele vai ficar doido. Você nem conhece a mãe dele. Se você pega e fala pra um garoto: você é gay, você é boiola. O garoto ele fica doido. Você vê ele ficando doido? Nossa, não sei o que, ele vai querer provar que ele não é. Né? Como se você tivesse. Como se você pegou ele, sabe, sabe? E por quê? Ele não tem identidade. Nessa idade, ele não tem uma identidade, sabe? Assim, formada, forte o suficiente para lutar com aquilo. Falar assim, eu peguei sua mãe ontem, ele fica doido, né? Ele não vai ter maturidade de falar assim, não, pelo amor de Deus, ontem eu vi, minha mãe tava com meu pai em casa. Não faz sentido o que você tá falando. Não, ele fica doido. Por quê? Por causa dessa questão. Ele não tem base emocional ainda daquilo, né? Ele fica ofendido. Ele não tem. Ali nos 15, 16 anos, ele vai começar a questionar o valor dele no mundo, quem ele é, seu posicionamento. Com 40 anos, ele vai ter uma crise de meia-idade, ele vai comprar um carro para tentar provar as coisas. Um carro vermelho, né? Com 50 anos, vai comprar 60 anos, vai comprar um carro vermelho para tentar provar para as pessoas, se sentir jovem. E as pessoas, elas vão passar por essa crise ao longo da vida, né? Então, quando. Tô gravando? Tô. Que bom. Então, o que acontece? Quando você não sabe ainda quem você é, você se irrita. Quando você não tem a sua identidade bem definida, você se irrita. E provavelmente é isso que as pessoas estão te xingando, provavelmente você é. Só que às vezes você quer ser tanto uma boa pessoa, você quer tanto ser perfeito, você não aceita. Você pega, acho que não sei se é epíteto, esqueci agora. Era um estoico que falava assim: vocês falam que eu sou calvo, que minhas pernas são finas, por que que eu devo né, devo me encher de ira? Se eu sou. Então, se eu sou, beleza, eu sou. O cara não tá falando verdade, não tá falando mentira. Eu preciso aceitar. Se eu não sou, por que que eu iria mirar? Se eu não sou. Na teoria, isso é super fácil, né? Mas na prática é muito mais complexo porque quer dizer que eu tenho que ter uma conversa comigo mesmo. Quer dizer que eu tenho que sentar sobre o assunto, estudar e trabalhar sobre aquilo. Exemplo, eu não sou um cara alto. Talvez eu seja, para 2.000 anos atrás, na sociedade, né? Eu sou um cara super alto, né? Mas, exemplo, eu vou falar assim, exemplo, talvez na Coreia eu também seja um cara alto. Mas, assim, aqui, entre meus familiares, né? Se pegar a família da minha mãe, o pessoal, alguns primos meus, todos eles são mais altos. Mais baixo deve ter 1,83, 1,90, alguns, né? Carlinhos, Lucas. Aí eu tenho 1,73. Agora eu tô com 1,72 pela coluna. Se bobear, chegou a 1,71. Já tem que fazer tração.
de coluna, esticar. É. E aí, o que acontece? Se alguma mulher fala assim, exemplo, os encontros que eu tive, a pessoa falava assim, nossa, você parecia muito mais alto. E o que acontece? No começo, isso, nossa, aquilo acabava comigo. Eu falava, hoje eu dou risada, eu falo, nossa, pior que parece mesmo, viu? E não me incomoda mais. Por quê? Porque eu comecei a olhar pra mim e entender que aquilo, minha altura antigamente, eu falava, um senso de valor, eu queria ser maior, queria ser validado. Depois que eu entendi, tipo, né, eu até antigamente eu tentava, eu brincava assim, escondia a vergonha com humor, né? Falava assim, mas eu compenso em outras coisas, né? Ó pra você ver. E aí, o que acontece? É um jogo para você tentar compensar. Já viu aquele vendedor que fala assim, olha, o preço é tanto, mas a gente faz isso, a gente faz isso, a gente faz isso, aquela insegurança, né? Se o cara falar que é caro, ele fala, não, não é caro, não. Se alguém hoje fala, Douglas, seu atendimento, ele é mais caro. Ele é mais caro. Falando, cara, meu atendimento é mais caro do que a maioria dos outros profissionais da minha área. E ele, eu vou mentir que não é, ele é, cara. E eu sinto até orgulho disso. Tá entendendo? Né? Então, esse processo. Por que que aquilo te irrita? Por que que você quer apreciação? E se você for? Então, tenha um pouco de honestidade intelectual e reflita se você é realmente aquilo. Cara, se você soubesse o valor que é ouvir os seus inimigos, cara, às vezes os seus inimigos eles te ajudam mais do que os seus amigos. Às vezes as pessoas que não gostam de você, elas te dão muito mais sabedoria no que elas falam do que as pessoas que te amam. Porque as pessoas que te amam, às vezes elas querem te proteger do crescimento. Não faz, não tenta. Elas não falam seus defeitos. É aquelas pessoas que não gostam de você, elas falam. E se você conseguisse absorver isso, absorver as coisas que te irritam, você teria um tesouro de desenvolvimento. Você teria, cara, a arca de Noé, assim, de tesouro de crescimento. Que nem um rapaz falou assim, Douglas, na mentoria aqui, você falou para mim o que minha mulher diz para mim todo dia. E eu falo, se você tivesse ouvido sua mulher, você não precisaria estar aqui, então. Mas é isso. Porque aquilo que às vezes me irrita, pode ser verdade. Se você conseguisse ouvir as pessoas que te criticam, cara, as pessoas que me criticam, cara, é um balde de ouro, cara. Essas pessoas estão me ajudando demais. Demais, demais, demais. Tem gente que foge, né? Eu amo aquela pessoa controladora que ela sempre fala assim, né? Às vezes eu falo assim, eu fui numa conferência de terapeutas, de analistas, e elas falam assim, nossa, que é tanto de pessoas, todo mundo analisando umas outras, né? Eu falo, eu amo isso, eu adoro isso. Por favor, me analisa, fala o que você tá vendo, o que que eu posso melhorar. Eu pago as pessoas para fazer isso. Se eu conseguir de graça, é a melhor coisa. Agora que as pessoas falam, tem uma pessoa mostrando onde ela precisa melhorar e ela foge. Ela manda a pessoa calar a boca, né? O que que ela ama? Ela ama o conforto, ela ama a mentira, porque se a pessoa tá falando a verdade e ela manda calar a boca, o que que ela ama? Mentira, né? Ela não ama a verdade. Ela ama mentira. Tá entendendo? Se fosse até um cara que eu conheço, não vou falar o nome dele, ele fala já pior. Ele fala assim: quem que é o seu pai? Você gosta de mentir. Ele pega muito pesado. Até eu fico quieto quando ele fala. Fala, caramba. Então, é isso. Será que eu estou buscando realmente a verdade? A verdade às vezes dói. Mas a verdade me torna mais maior, melhor, aumenta a minha visão, né? Então olha essa questão que você escreveu, né? Você consegue aceitar isso? Você consegue buscar isso? Guarde sempre as pessoas que te criticam e faça elas fala para seus amigos, fale. Lembro de um amigo meu que chegou em casa que ele falou assim: queria sair com uma garota, cara, mas ela não quis me abraçar. Eu virei para ele e falei assim: cara, você está fedendo. Ninguém quer te abraçar. E aí todos os amigos dele sabiam que ele fedia, que ele não tomava banho direito. Ninguém falava pra ele. E eu conheci o cara 2 dias. Eu virei pro cara e falei, cara, você está fedendo. Por que você não toma usa desodorante? Não, não sei o quê. Né? Tem gente que, exemplo, tem uma questão de fenótipo, genética, que lá os coreanos, por exemplo, muitos deles não usam desodorante porque eles não têm glândula como o brasileiro de cheirar tão mal. Então, para eles é cultura não usar tanto desodorante. Aqui, a gente não. Se você pegar um ônibus tarde, pelo amor de Deus, entende? Então, o que acontece? Aqui o pessoal às vezes cheira mal. E essa pessoa,
ela cresceu assim, pensando que ela era essa pessoa que não tinha cheiro, e ela tinha. Eu falei, cara, você tem que tomar um banho, você tá fedendo, é claro que essa menina nunca vai querer te abraçar. E eu peguei uma toalha, coloquei no banheiro, falei, chega aí, empurrei pra dentro do banheiro, tranquei a porta, falei, você só vai sair daí quando você tomar um banho. E fiz ele tomar um banho forçado lá, né? E ele me agradece depois, até hoje, depois ele virou pra mim, hoje ele tá namorando, ó. E o que acontece? Mas antes disso, ninguém queria chegar perto dele, nem os amigos dele. E aí acontece, ele pegou e falou, cara, você me falou a verdade, né? Tem até uma pessoa que veio aqui limpar a casa, e eu falei pra essa pessoa, né? Eu peguei primeiro, dei um chiclete, depois eu dei alguma coisa pra comer e falei assim, olha, é, é legal você buscar alguém, uma orientação, porque você está com um hálito muito forte. E eu vi que você escovou o dente, você comeu um chiclete, você comeu alguma coisa, pode ser uma coisa estomacal, não sei, e tudo mais. Essa pessoa falou assim, nossa, Douglas, ninguém tinha falado isso pra mim. E eu vi essa pessoa, depois eu vi a outra pessoa na outra semana também, né? Que veio limpar a casa aqui. E aí, mesma coisa. E eu falei pra pessoa, olha, você tá com um hálito muito forte e outra vez também você chega, né? E isso dá pra sentir, né? O hálito forte só de você chegar perto. É chato falar isso. Mas essa pessoa pegou, foi no dentista, tal, viu que ela estava com problema de gengivite, viu que ela estava com outros problemas, viu que ela estava com problema com álcool, ela parou de beber, ela vai melhorar, ela começou a cuidar da saúde, fez outras coisas, depois ela me agradeceu, falou, Douglas, muito obrigado, porque eu tô cuidando do problema, porque eu não percebia e ninguém me falava. Entende? Então, tem uma pessoa essa semana que eu tô doido pra falar pra ela aqui algumas coisas também, mas eu tô esperando o momento certo. Que é uma pessoa que, nossa, não se cuida, pelo amor de Deus, a pessoa tá assim, fala assim, pelo amor de Deus, vou te dar um kit. Não vou falar o que que é. Eu já dei um sabonete de aniversário, já dei desodorante, eu sou aquela pessoa inconveniente, né? É conveniente. Mas essa é a questão. Eu também gosto quando as pessoas falam a verdade. E por isso, tem amigos, né, que eles vão te falar a verdade, e amigos que não, mas você decide, cara, o que que você serve na sua vida? Você serve a verdade? Você está buscando a verdade? Ou você está buscando aceitação e complacência? Você aceita a comodidade? Algumas pessoas são hipócritas, são mentirosas, elas falam que querem ser melhores e elas fogem das oportunidades de ser melhor. Toda vez que aparece um problema, uma crítica, ela, não quero ser melhor não, eu quero aceitação. Se você falar pra mim que se eu for a pior pessoa do mundo, só que falaram que eu sou uma pessoa boa, é ali que eu vou ficar. Não tem compromisso com a verdade. Essa pessoa vai se desenvolver? Não. Toda vez que você enfrentar uma coisa, toda vez que você for crescer, você vai sentir desconforto. E toda vez que você for enfrentar uma coisa que é nova, diferente, você vai ter medo. Esses são os sinais. É preciso ter constrangimento para você crescer. E o crescimento, ele dói.